Equilíbrio emocional é uma qualidade desejada por muita gente. E até entendo que é uma qualidade essencial para algumas atividades profissionais. Mas na vida, o equilíbrio, a moderação é essencial. Sobretudo quando nós temos que lidar, e a vida é dinâmica, temos que lidar com situações que trazem contrariedade, quando a tragédia bate à nossa porta, quando temos que lidar com perdas, com limitações, e muitas vezes perdemos tudo e vamos para a lona, ficamos sem nada. Como reagir diante de circunstâncias assim? Como desenvolver na vida equilíbrio emocional? Eu quero compartilhar um texto escrito por Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, muitas vezes olhamos para esse texto e nem sempre temos a compreensão correta a respeito daquilo que era de fato a intenção do autor. Olhamos para esse texto e focamos na questão das coisas, quando lemos todas as coisas cooperam para o bem. E nós passamos a desenvolver a ideia de que todas as coisas, independentes da natureza, sejam boas ou más na nossa perspectiva, na nossa forma de enxergá-las, elas de alguma forma contribuirão para o nosso bem, para o nosso crescimento. Principalmente aquelas coisas que não são muito boas, aquelas que nos impõem dor, aquelas que trazem para nós limitações. E às vezes temos que nos esforçar e fazer uma ginástica mental muito grande para poder compreender e alcançar a ideia de que como aquilo que hoje traz dor, como aquilo que me contraria, como aquilo que impõe a mim perdas, pode de alguma forma me favorecer. E às vezes a coisa piora quando nós temos que tratar nessa perspectiva para outras pessoas. Pessoas que enfrentaram perdas terríveis, pessoas que foram vitimadas por circunstâncias adversas, e aí temos que chegar para essas pessoas e dizer para elas que aquilo que hoje parece mal, de alguma forma redundará em bem, vai trazer benefício para a vida. E às vezes isso causa uma convulsão emocional e uma falta de compreensão clara, até mesmo por parte de quem tenta explicar. Boa parte desses erros acontecem porque nós focamos nas circunstâncias e desprezamos o contexto. Observe que o apóstolo Paulo estava focado não nas circunstâncias, mas sim nas pessoas. E o verso 29 ele diz que aqueles a quem Deus conheceu por antecipação, ele os deu um destino para serem conforme a imagem do seu Filho. Aqui Deus estabelece o propósito pelo qual fomos chamados e alcançados pela graça. Fomos alcançados pela graça de Deus para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Significa dizer que, diante das circunstâncias que eu e você passamos, independente da natureza das circunstâncias, Deus operará nas circunstâncias para que o propósito dele seja alcançado na minha vida. Então, a questão, quando passo por uma circunstância adversa,
A questão não é que eu tenha que orar para que Deus altere a circunstância. Na verdade, diante das circunstâncias, Deus quer operar em mim. O foco da ação de Deus não são as circunstâncias. O foco da ação de Deus é a minha vida. Veja o que ele diz. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles a quem Ele ama. O foco e o objetivo da ação de Deus é a minha vida, é a sua vida. Porque nós fomos alcançados pela graça de Deus para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Quando as circunstâncias forem adversas, quando as circunstâncias imprimirem em nós dor, quando o nosso coração for rasgado, quando nós formos levados ao pó, ao quebrantamento, entenda que Deus está operando através das circunstâncias na minha vida e na sua vida para nos conformar à imagem do seu Filho Jesus. Então, o objetivo de Deus não é alterar as circunstâncias a nosso favor. O objetivo de Deus é alterar a minha vida, a minha conduta, para que cada dia eu me pareça mais com Jesus, independente das circunstâncias pelas quais eu passe. E vale dizer que Ele usa todas as circunstâncias, de modo que tudo aquilo que a vida me proporciona, isso vai cooperar para a ação de Deus em mim. Portanto, diante de todo esse contexto que temos vivido, pergunte para Deus, não quando é que isso vai terminar, mas pergunte para Deus o que Ele deseja trabalhar e alterar na tua vida. Esse é o propósito macro de Deus em mim e em você. Nos tornar, cada dia, pessoas melhores. E pessoas melhores são aquelas que na caminhada vão se parecendo mais com Jesus. Que a graça de Deus continue operando em você e te abençoando grandemente.